Hoje vai rolar, não vai, gente? Um para um lado, um para o outro, não, né? Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu confesso que eu nunca preguei com a cama de casal atrás de mim. Não vou demorar, viu? Não vou demorar, porque de fato tem sido inspirador esse tempo, esse momento. Parabéns à igreja, que Deus abençoe, pastor Valteci, todos os pastores, pastor Fabiano, toda a equipe, os oficiais, todos os irmãos, né, as crianças dessa igreja, que são a igreja de hoje, né, igreja de hoje, jovens, adolescentes, todos os ministérios. Eu estou acompanhado de minha esposa Michele, nós temos 2 filhos, Gustavo, com 14 anos, e a Ana Carolina, com 9 anos de idade. E a vovó está tomando conta, né, irmãos? Minha sogra é uma bênção, né? E ela ajuda, assim, com muito carinho, com muito amor, né? E é uma avó que ama os seus netos. Também estou acompanhado do pastor Mazinho, da Ilande, que também tem filhos, tem 2 filhas, e também a vovó está lá, né? A sogra está lá, tomando conta. Trago um abraço da igreja presbiteriana no bairro Vila Nova, em Aracruz, né? Que Deus nos abençoe. Eu conhecia essa igreja só de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo, né? E é um prazer, uma alegria nós estamos aqui, em nome de Jesus. Deus vai continuar falando ao seu coração. Esse assunto, casamento, família, eu vou fazer 18 anos de casado. Esse assunto é um assunto que mexe com a gente. E me sinto muito à vontade para falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero ler 2 textos, o primeiro está em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Primeiro texto. Algumas considerações, depois nós vamos para o Evangelho de Marcos. Mas primeiro agora uma introdução. Gênesis capítulo 2, um texto muito conhecido, vou ler somente o verso 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Amém. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra. O livro está aberto, foi lido, e que o Espírito do Senhor continue falando, continue movendo e aplicando, Deus, a Tua palavra ao coração de cada casal aqui. Assim nós te pedimos, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Eu me lembro de um pastor que queria saber o que as crianças pensavam sobre casamento. E numa escola bíblica, né, escola dominical, normalmente aos domingos, algumas igrejas fazem aos sábados, enfim, mas numa escola bíblica, ele foi em cada sala perguntando. E um menino, né, respondeu a pergunta do pastor, que era: o que vocês, crianças, sabem do que o Senhor Jesus falou sobre casamento? Eu gostaria de saber. E ele perguntou, o menino levantou o dedinho, falou: eu sei o que o Senhor Jesus falou sobre o casamento. Aí o pastor, então, o que Jesus falou sobre o casamento, menino? Aí o menino respondeu, Jesus falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a resposta do menino. O que é casamento para você? O que é casamento para você? Eu poderia trazer uma definição teológica. Por exemplo, casamento é um vínculo, é um pacto, é uma aliança, é um selo, é um compromisso de amor e de vida, que une 2 pessoas, um homem e uma mulher, que então estão unidos por toda a sua vida. E só há uma coisa, foi mencionado agora há pouco pelo pastor Fabiano, só há uma coisa que pode quebrar
esse compromisso, desfazer esse compromisso, que é a morte. Alguns entendem que haverá casamento no céu. Eu não entendo dessa forma, respeito quem entende. O Senhor Jesus disse que serão como os anjos no céu, não se casam nem se dão em casamento. Aliás, para algumas pessoas, o casamento tem sido um tormento. E dizer para elas que no céu terá casamento é um tanto complicado. Mas a morte, ela tem esse poder. E com 18 anos de casado, eu posso dizer, irmãos, casamento é para essa terra. Eu acredito que haverá coisa melhor do que o casamento no céu. Mas casamento é coisa para esta terra. Eu me recordo de uma pessoa muito querida que dizia que o casamento era eterno, é eterno até a morte se separar. E eu me lembro muito bem quando o esposo dela faleceu, e eu cheguei à casa dela e ela estava aos prantos, e ela agarrou assim no portão e falou: nunca mais me casarei. A senhora que está falando, eu não estou falando nada, mas a senhora está falando, eu não acredito. Nunca mais. Esse homem era assim, esse homem era assado. Eu estava na rua ainda, não tinha entrado, né? Era o meu primeiro contato com ela. Nunca mais. Isso que era homem na cama. Eu falei, não quero saber detalhes também, se era, se não era, né? Parecia que era, igual o pastor que estava aqui, parece ser bom de cama, porque as coisas que ele falou aqui, uma coisa tremenda, você viu? E a mulher dele falou que ele não estava dando as coisas para ela, não estava fazendo, mas agora ele está fazendo. Louvado seja Deus. Um abraço, querido. Irmãos, 3 meses depois, aí estava lá um outro companheiro. O que é casamento? Um tempo atrás, minha cunhada ganhou neném, viemos aqui no hospital aqui na Serra, e eu estava ali aguardando no corredor e observando, né? Muitas mulheres ali, o médico manda andar, né? Vai andar, minha filha, vai andar. E eu estava olhando e rindo dentro de mim assim, né? As etapas que a gente já passou, mas tinham vários casais, as mulheres, né? Já quase prestes a dar à luz, e os maridos segurando o soro e andando com elas no corredor. E eu sentado, olhando e dizendo dentro de mim, isso também é casamento. Casamento também é quando seu marido passa mal e você precisa cuidar dele. Mas não como a mãe dele cuidava dele. Porque a mãe dele cuidando é uma coisa, a senhora é outra completamente diferente. A mãe dele olha para ele, mesmo independente da idade, como um menino. Mas é o seu esposo. Casamento também é cuidar da esposa quando ela está doente. É limpá-la. Tem um casal da nossa igreja que com 30 dias de casado, indo para a igreja, andando a pé pela lateral, veio um senhor alcoolizado, dirigindo um carro em alta velocidade e atropelou os dois. Ele sofreu mais, quebrou-se todo, e ele ficou 3 meses no hospital. E por 3 meses, com 30 dias de casado, aquela esposa jovem que jamais no altar, selando o seu momento, sonhava, ou nos seus piores pesadelos, poderia imaginar algo assim, de limpar o seu recém-esposo, recém-casado com seu marido, limpar, cuidar, colocar fralda, dar banho e estar ali 3 meses. E o amor cura, que ele anda perfeitamente, estão juntos, felizes para a glória do Senhor Jesus. Isso é casamento. Isso é casamento. O livro de Gênesis mostra a personalidade de Deus. Um Deus que fala. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus que fala. É um Deus que fala hoje também. O livro de Gênesis, Gênesis significa começo. É um livro extraordinário. Se não fosse o registro no livro de Gênesis,
Aquelas perguntas: quem sou eu? Para onde eu vou? Qual a razão da minha existência? Não estariam respondidas na alma do crente, mas o crente sabe porque ele existe. O crente sabe a razão da sua própria existência, é para glorificar a Deus, é para louvar o Senhor. O livro de Gênesis mostra um Deus que vê, um Deus que nomeia, um Deus que abençoa, um Deus que cria todas as coisas, um Deus que se relaciona com a natureza, um Deus que se relaciona com a sua criação. E a criação, por sua vez, ela se relaciona com esse Deus. Mas a obra mais excelente da criação não foi o mar, não foram as estrelas. A obra mais excelente da criação é o ser humano. Você é a obra mais excelente da criação de Deus. Soprou em você alma vivente, fôlego de vida. Os animais não têm. Embora tratemos muito bem os animais, lá em casa nós temos uma cachorrinha, vai fazer 2 anos, né? E eu não sou o vovô dela, de jeito nenhum que eu aceito. Eu falo que a minha esposa é a vovó. A minha menina tem 9 anos e fala: vem com a mamãe. Eu falei: aqui não. E quando nós compramos a cachorra, eu marquei uma consulta. É assim hoje. Fui no veterinário. Não sei se tem veterinários aqui. E ele falou: ela está doente? Eu falei: não, eu que estou quase ficando. Porque eu fui criado, eu tenho 46 anos, cachorro da porta para fora. É assim que nós aprendemos. Bicho que não faltava lá em casa. Cavalo a gente tinha. Quintal muito grande. Meu pai sempre gostou de galinha, de pombo, horta e tudo quanto é coisa assim. Ele disse: ah, sim. Eu falei: eu quero aprender como é que cuida desse bicho. E batemos um papo de 40 minutos. Eu falei: não está doente não, eu quero aprender como cuida. E recentemente, voltando de uma visita a uma clínica de dependentes químicos, um irmão que estava comigo atendeu o telefone e falou assim: o que aconteceu? Falando com a família dele. Eu pensei: ah, tem alguém passando mal na família dele. Aí ele falou assim: então é grave. Eu falei: ih. Já levou? O médico já viu? Eu falei: é grave mesmo. Deve ser a sogra que está morrendo. Por que a gente lembra logo da sogra que está morrendo? Quem está morrendo nessa família? Ele falou assim: tem que consultar. Quanto que é a consulta? Irmão, não era a cachorra dele? Que ele estava falando? A natureza se relaciona com Deus. Deus falou com um grande peixe e o peixe vomitou Jonas. Sim? Sim. O texto diz que Deus pegou a costela. Olha que interessante. Deus tira a costela, forma a mulher e traz ela de volta e coloca não na frente, não debaixo dos pés, não acima, não atrás, mas ele coloca a mulher aonde é o lugar dela, ao lado do homem. Não é atrás de um grande homem vem uma grande mulher. Isso é bobagem. Ao lado de um grande homem está uma grande mulher. Mesma essência, mesma imagem, mesmo valor. É importante você entender isso, porque a forma de tratar a sua esposa reflete o conceito que você tem de casamento, o que você crê a respeito de Deus, da doutrina do matrimônio. A maneira como você trata o seu marido reflete o seu temor ou não daquilo que Deus fez, daquilo que Deus criou. Deus está acima de Adão. Adão está acima da criação. Mas quando Deus cria a mulher, Deus a tira, sai a costela e volta uma linda mulher. Ele não sabe muito bem o que ele fala, a tradução é muito complexa. Quando ele diz: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. É muito complexo esse texto. É mais ou menos um... Uau! Que só tinha visto vaca.
cavalo, égua, elefante, mas ele vê alguém co-igual. A palavra é exerkenegno, alguém que olha nos olhos. Deus fez Eva, alguém que olha nos olhos do seu marido. Ela não é capaz do marido, ela não vem depois do marido, ela não é mais, ela não é menos importante, ela é igual, imagem e semelhança. Contudo, papéis distintos. Deus sabia muito bem quando criou a mulher, quando ele disse: não é bom que o homem esteja só. Vamos para o texto de Marcos, por favor, abra lá sua Bíblia, capítulo de número 3. Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Verso de número 25. Marcos capítulo 3, verso 25, diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Vou repetir: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. O Evangelho de Marcos é fantástico. Muitas curas, muitos milagres. O Deus que nós servimos é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que levanta os abatidos, é um Deus que abre os olhos aos cegos, é um Deus que liberta quem está encarcerado. O Deus que nós servimos é esse Deus. E aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, a própria família de Jesus não confia em Jesus. O texto do capítulo 3 nos mostra que, após alguns embates, havia sempre um embate com os fariseus. O Senhor Jesus, ele, verso de número 20, vai para casa, e uma multidão aflui ali, de modo, diz o texto, que nem podiam comer. E alguns parentes chegaram ali dizendo que o Senhor Jesus estava completamente fora de si. Impressionante. Nem a família dele. Nem a família dele. E às vezes você fica aí chateado, que não estão acreditando no seu ministério, não estão acreditando naquilo que você está dizendo. Nem o Senhor Jesus tinha um apoio da sua própria família. E juntamente vêm os fariseus e começam a dizer: ele está operando milagres pelo dedo do diabo. Aí Jesus então vai dizer: não. Absolutamente. Se uma casa está dividida, ela não vai prosperar nunca. De jeito nenhum. Se um reino está dividido, ele não vai prosperar. De forma nenhuma. Papo de casal, afirmando o relacionamento. Quais são os ornamentos? Quais são os ornamentos de uma casa que refletem que esta casa jamais se dividirá? Quais são os ornamentos na sua casa? Quais são os enfeites, aquilo de mais valor para você, aquilo que você preza, luta, se sacrifica? Nós temos aqui alguns ornamentos lindos: toalha, xícara. Deu vontade de tomar um cafezinho, um chazinho, deu não? Planta, cadeira. A cama, hein? É, varão. Você que está na seca aí, ó. Vê uma cama dessa, meu filho.
Olha só que coisa linda. Mas, contudo, entretanto, porém, todavia, esses ornamentos não são suficientes, ou melhor, são incapazes de trazer ao seu lar as coisas mais lindas, preciosas, que ele precisa para durar. E durar bem, porque tem gente que vive mal, e eu não quero viver mal no meu casamento. Eu não quero completar 50 anos vivendo mal. Eu quero completar 50 anos vivendo bem. E você? Bem, bem, bem. Primeiro ornamento. Primeiro ornamento. O primeiro ornamento é a admiração. A admiração. Não precisa abrir. Provérbios capítulo 31, verso 28. Seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Eu aprendi. Concordou. Eu aprendi que admirar é venerar. Eu aprendi isso, eu ainda era solteiro. Você está venerando a sua esposa? Você admira a sua esposa? A gente admira uma pessoa por aquilo que ela é, mas também nós admiramos por aquilo que ela faz. Admiramos por aquilo que ela faz. Admiramos a Deus por aquilo que Ele é, mas também o admiramos, o glorificamos, o servimos e reconhecemos aquilo que Ele faz. Você admira o seu marido? Eu coloquei esse ponto como primeiro porque num aconselhamento eu me lembro de uma mulher que disse: pastor, eu não tenho nenhuma admiração mais pelo meu marido. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Ele só pensa em si. A admiração acaba ou vai diminuindo até morrer quando o egoísmo prevalece. Você admira a sua esposa? A sua esposa não é escrava sua. Ela não é empregada sua. Ela é a sua esposa. O sentimento de algumas mulheres é que realmente elas são empregadas. Não estou falando de vez em quando dar uma coisa assim, né? A mãe sobrecarregada. Essas coisas acontecem. Mas a admiração, quando a sua esposa se veste, o primeiro a admirá-la e a elogiá-la deve ser o Senhor. Deve ser o Senhor. E Deus colocou na mulher. Nós homens não sentimos isso. Mas a mulher sente essa necessidade. É da alma dela. Pertence a ela. E glória a Deus por isso. Recém-casado é um barato, gente. O dia que a minha esposa ficava assim: qual sandália que é melhor? Essa ou essa? Para nós homens, às vezes não faz. Se é essa, aí eu aprendi. Vou te ensinar, você que é recém-casado. Você que é velho de casa, você já sabe. Qual que você gostou? Gostei dessa. Mas é essa mesma que eu ia falar. É essa mesma. Você, quando se vestiu para vir à igreja, vocês combinaram as cores? Porque tem alguns casais aqui que combinaram as cores. Não é um barato? É legal demais. Afinidade. Você, olha, eu brinco com a minha esposa, falei: não é possível? Você vai colocar a mesma cor que eu? É muito bom.
Eu conheço uma pessoa que o único elogio que ela recebia do pai era quando ela fazia café. E ela precisava, não vou dizer que amava, mas ela precisava fazer esse café para ouvir o elogio do pai. Admiração não pode faltar na sua casa, no seu casamento, senão ela cai. Segundo lugar, respeito. Respeito. Respeito, irmãos. Respeito é um ornamento fundamental para o bom andamento do seu casamento. Não existe igreja sem respeito. Não existe família sem respeito. Não existe casamento sem respeito. Provérbios 31, 28, os seus filhos a respeitam e falam bem dela. Cada esposa deve respeitar o seu marido. Efésios capítulo 5, verso 33. Colossenses 3, 19. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Augusto Cury, muitos gostam dos seus livros, né? Um homem extremamente inteligente, disse o seguinte: conviver com pessoas é uma tarefa extremamente complexa. Convivência. Quando o casal se une, por exemplo, perde a privacidade. Perde a privacidade. Extremamente difícil conviver. Nada produz tantas alegrias e nada fomenta tantas dores de cabeça. Marido, respeite a sua esposa. Esposa, respeite o seu marido. Tem um livro muito bom chamado Amor e Respeito. Esse livro é muito bom. A maior necessidade do seu marido, se você fizer uma pesquisa na sua rua, no bairro, a maior necessidade da sua esposa, se você perguntar de porta em porta aos homens e às mulheres, a maior necessidade do seu marido é ser respeitado. A maior necessidade do homem, 90% vão responder: eu quero ser conhecido na minha família pelo respeito que a minha mulher me dá. Não, mas você não quer ser conhecido pelo amor que ela te dá? Sim, mas eu quero ser conhecido pelo respeito que ela me dá. E a maior necessidade, foi Deus que fez assim. Por isso que Paulo vai mandar a mulher respeitar o marido. Lá em Efésios capítulo 5. E a maior necessidade da mulher, homem, é ser amada. É ser amada. A maior necessidade da sua esposa é ser amada. Eu digo a maior necessidade, porque há muitas. Mas a maior necessidade é ser amada. Imagina um homem com mais de 20 anos de casado dizer para você: minha esposa nunca me respeita. Não me respeita na frente das pessoas. Não me respeita na frente dos meus irmãos. Não me respeita quando nos reunimos nas festas de Natal, de aniversário. E de fato, não respeitava. Mas a pessoa não percebe isso. É impressionante. É igual o tolo, ou o mentiroso, o estúpido. Se você chegar para ele e disser assim: você é mentiroso, você é fofoqueiro, ele vai: eu não. Não. Você é grosseiro, eu não. Ele não consegue enxergar. Tem algumas coisas que nós não conseguimos enxergar. E aí a mulher pode colocar o lingerie mais bonito, mas se ela não respeita o seu marido, a sua casa vai se dividir. E é tão ruim, irmãos, uma casa dividida, porém é tão bonito uma casa com tantos ornamentos, mas me refiro aos espirituais. Terceiro, primeiro, admiração. Segundo, respeito. Terceiro, perdão. Perdão. Eu já vi pessoas dizerem assim: eu sou muito bobo de perdoar. Não, não é bobo não, é um mandamento do Senhor Jesus. Perdoe para ser perdoado. Meu primeiro ano de pastoreio,
eu vivenciei uma história que me marcou e que me marca sobre o perdão. Imagina um homem chegar para sua esposa e dizer: estou indo embora. Eu tenho uma mulher melhor do que você. Eu tenho um amante. E ele vai embora. E deixa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos para trás. Doze anos depois. 12 anos depois. Ele bate a porta. Ela atende. Família pobre. É ele. Todo amarelo. Ele diz para ela: eu estou doente. Minha mulher não quer cuidar de mim. E eu só tenho você. E eu lembrei de você. E eu estou aqui pedindo para você cuidar de mim, porque eu estou morrendo. Ele tinha hepatite. Eu não lembro, irmão, que é tanta letra A, B, C, D. Mas é uma daquela brava. Detalhe. Eu trouxe o meu filho. Uma mulher humilde, pobre de bens materiais, mas cheia de Deus. Pastor, o que o senhor acha? O que você acha? Mulheres aqui? Pastor, perdoo, aceito, não perdoo? O seminário não ensina isso pra gente. Vamos para a Bíblia? Se fosse Jesus, ele não aceitaria? Ele falou: aceitaria. Então, por que a senhora não aceita? Eu vou aceitar. Reunimos a família. Ele deitado. Eu quero falar com o senhor. Eu me aproximei. Ele falou: eu quero me reconciliar com Deus. Eu quero pedir perdão a Deus. Falei: glória ao Senhor. Eu quero também pedir perdão para os meus filhos. Falei: vamos chamar todo mundo. E mais, eu quero pedir perdão para o senhor, pastor Péricles. Falei: pede mesmo, que eu estou com raiva de você. Porque por sua causa, meu trabalho ficou mais difícil. Até remédio eu estou tomando. E vinha para a Vitória e volta, e vinha, e vai, e vem, e vai, e vai. Perdão. 3 meses. Não é conto da carochinha, não. 3 meses. Ele morreu nos braços da mulher, da mãe dos seus 7 filhos. Perdão, irmão. Perdão é um perdão. O que é perdão? Perdão é uma perda grande. É uma perda grande. E Jesus ensinou isso para a sua igreja. Se no seu lar não há perdão, a casa vai se dividir. Mas se no seu lar há perdão, o capeta vai passar longe e não terá autoridade sobre a sua vida. Mais um, estou terminando, irmãos. Oração.
Oração. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Oração. Oração. Quando um casal está vivendo bem, unido, Pedro, na sua carta, no capítulo 3, verso 7, fala que o marido deve, algumas versões trazem coabitar, mas ele deve viver a vida comum do lar, com discernimento, tratando a esposa bem, porque é a parte mais frágil. Frágil ali é fisicamente. Se bem que tem umas mulheres hoje carregando bujão de gás, você já viu? Carrega botija de gás. Nem barata elas estão deixando a gente matar, elas estão matando. Tem umas mulheres hoje muito corajosas. Aliás, minha senhora, a senhora que mata barata, deixa eu abrir um parênteses aqui. Mata não. Mata não. Deixa para o seu marido matar. Porque você vai dar um gás nele, entendeu? Ele vai se sentir esses super-heróis aí que tá, entendeu? Ele vai sentir o Homem-Aranha, ele vai sentir o Batman, o Aquaman que vai estrear, ele já vai estar se sentindo. Mas a senhora matando, deixa que ele mate. Porque tem uns homens, irmão, que nem para matar barata está servindo. Tudo frouxo. Encontrei uma irmã esse dia e falou: gosta de homem, esses homens estão muito frouxos. Falei: não sei o que a senhora está falando aí, cuidado, seu marido pode escutar essas coisas. Nós precisamos orar. E Pedro, na sua carta, a imagem que eu tenho é de uma cama, em 1 Pedro 3,7, quando ele diz assim, vou falar com as minhas palavras: se você não tratar bem a tua mulher, você pode orar o que for, Deus não escutará a sua oração. Porque haverá um impedimento, é hipocrisia. Trata mal o dia inteiro. O ornamento do respeito não existe. Não tem como afirmar ou reafirmar esse relacionamento. Deus é um Deus que se relaciona, que fala. Aí dobra o joelho, vai orar. Ah, irmãos, se isso acontece comigo, como que eu vou orar? Senhor, eu te amo. Ama? Mas você não ama a sua esposa? Você não cuida da sua esposa? Então, oração. O principal instrumento de comunhão com Deus, oração. Moisés orou e o mar se abriu. Isaac, aos 40 anos, casou-se com Rebeca. 20 anos depois, ela deu à luz, ele orava por ela. A esterilidade tem sido tanta, casos e mais casos de esterilidade, mas também tem sido tantos milagres que eu tenho visto, de maridos, esposos, orando por suas mulheres, colocando a mão sobre o ventre delas, e pedindo: Deus, eu quero ser pai, ela quer ser mãe, nós queremos um filho, e Deus respondendo. Oração. Oração. É um caso lá na nossa igreja que impactou todo mundo. 14 anos de casado, casal jovem, 14 anos de casado, e toda vez que tinha uma mensagem em 1 Samuel capítulo 1, a história de Ana, a irmã chorava copiosamente. Eu me considero um homem de fé, mas isso estava abalando a minha fé, porque eu gosto de desafio. Estou vendo ali que vocês iniciaram a construção. Que Deus abençoe e prospere. Levante homens como Irão. Como Irão foi levantado para abençoar a Salomão na construção do templo, que Deus levante nessa cidade, fora dessa cidade, fora desse país, homens como Irão, que mandou madeira, que mandou tudo o que Salomão precisava para construir o templo. Passamos por essa fase e Deus respondeu às nossas orações.
Um dia, um belo dia, numa daquelas idas ao médico que se tornam desgastantes, porque é desgastante para o casal. É desgastante para o casal. Ela abre, desmaiou. Ligaram para o marido, deram a notícia: você vai ser pai. Desmaiou. O povo que desmaia. Está lá o menino, completou 3 anos. Chama Benjamin. E falou outro dia que quer ser pastor. Com 3 anos. Não tem nada na cabeça. Em último lugar, o que não pode faltar na minha casa, como um ornamento, a presença de Jesus. A presença de Jesus faz toda a diferença. Jesus transforma a ódio em amor, como transformou a água em vinho. Jesus transforma desesperança em esperança, em crer, em fé. Jesus é o único que pode mudar o coração do seu marido, a senhora não pode. Jesus é o único que pode, com a presença dele, com o poder dele, com o milagre dele, com a glória dele, mudar o coração da sua esposa. Você não pode. O único, o primeiro milagre, você sabe, foi num casamento. E a presença de Jesus ali fez toda a diferença, porque não depende do dinheiro. Dinheiro pode comprar tudo de bom que é na terra, mas não compra nada no céu. Igreja não é empresa, evangelho não é mercadoria. A presença de Deus não se compra. A presença de Deus, ela vem. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. A presença de Jesus. A presença de Jesus é o principal ornamento dentro da sua casa. Do portão para dentro, Deus trata com você. Do portão para dentro, só entra o que você deixar entrar. Só entra do portão para dentro o que você deixar entrar na sua casa. Do portão para dentro é você que manda. Entra quem você quiser que entre. Do portão para dentro, nos corredores, no banheiro, no quarto, é ali que Deus trata com você. Josué, no capítulo 24, desde o capítulo 22 do livro de Josué, ele começa a se despedir. Morreu com 110 anos. E no capítulo 24, ele está, como que passando o bastão. Olha, eu já sou velho, mas eu quero que esse legado continue. Vocês precisam tomar uma decisão. Se vocês vão servir aos deuses da além do Eufrates, se vocês vão servir aos deuses do Egito, vocês precisam tomar uma decisão. Lembra de Elias no Monte Carmelo? Quando disse que o povo cocheava, cochear é mancar. O povo mancava entre dois pensamentos. O cristão não pode cochear sobre dois pensamentos. O casal cristão não pode cochear sobre dois pensamentos. Se Deus é Deus, se Jeová é Deus, segue. Se Baal é Deus, segue Baal. Aí Josué no capítulo 24 diz, vocês têm que tomar uma decisão. Eu já tomei a minha. Josué responde, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí o texto continua, é lindo, capítulo 24.
Porque aí o povo responde: longe de nós abandonarmos o Senhor. Por quê? Olha que lindo. Desde o momento que passamos a servi-lo, Ele nos fez subir. Meu irmão, quem serve a Deus sobe, prospera, vence para a glória do Senhor. Desde que tomamos uma decisão, Ele só nos fez subir. E um dia a igreja vai subir. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Entraremos na Nova Jerusalém pelas portas. E ali estaremos para sempre com o Senhor. Um perfeito casamento. Jesus, o noivo. A igreja, a noiva. Que Deus te abençoe. Abençoe a sua casa. Abençoe o seu casamento. Zele por isso aqui. Hebreus capítulo 13. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Eu entendo o leito sem mácula também. A parte física, bonita. Sua cama não precisa ser a cama do rei Salomão, mas o seu quarto, o jeito que o seu quarto está hoje, pode estar determinando o jeito que está o seu casamento. Tem uma cama boa, irmão. Uma cama boa. Tem gente com dor nas costas pedindo um pastor para orar. O problema é o colchão. Aleluia, glória a Deus. Cama boa, irmãos. Chega de dor de coluna. Chega de ficar empurrando o criado para a porta fechar, porque senão ela abre e as crianças entram. Chega de empurrar guarda-roupa para trancar a porta. Arruma o seu quarto, arruma a sua casa. Mas eu queria orar com você desta última ornamentação que o pastor Pérez falou, a presença do Senhor Jesus no nosso lar. Eu gostaria que você ficasse de pé, desse a mão aí a sua esposa, o esposo, se puder pode abraçá-lo. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi num casamento. Ele inicia o seu ministério numa festa de casamento, numa cerimônia de casamento. E como todos sabem, aquele casamento começou e um vexame já estava por acontecer. E a diferença ali era a presença do Senhor Jesus. A diferença ali é que Jesus era o convidado principal. A diferença é que Jesus era um convidado para aquele casamento, para aquela festa, para aquela cerimônia. E isso faz toda a diferença. Isso não quer dizer que, sendo Jesus o convidado, presente na nossa casa, no nosso casamento, na nossa família, nós estamos livres dos problemas, livres das tribulações, das angústias, das decepções. Não. Mas temos plena convicção que o milagre é certo, porque Ele é o convidado principal. E aonde que Jesus está, com certeza, nunca mais este lar, esta casa, esta família é o mesmo. E o grande desafio nesta noite para nós, como esse papo de casal, bem transparente, aberto, e que nós queremos passar para vocês serem prósperos no relacionamento conjugal, na família, em casa, ter um ambiente familiar saudável, uma cama, um leito sem mácula, uma mesa a qual vocês podem sentar, conversar, dialogar, ser transparente, como diz o texto que ele leu em Gênesis, seguindo o texto, ele fala que eles estavam nus e não se envergonhavam. E a nudez é uma transparência total, não é só física, mas é um coração, é a alma. Nada é escondido, nada é oculto, mas tudo é transparente. Isso é a presença do Senhor Jesus.
E o nosso grande desafio para você nesta noite que veio aqui é convidar o Senhor Jesus para o seu casamento. É convidar o Senhor Jesus para ser o convidado principal. Tinha muitas pessoas importantes naquela festa que representavam a liderança da cidade, mas o mais importante para estar na nossa casa, no nosso casamento, é o Senhor Jesus. É só assim que nós podemos ter realmente um papo transparente, uma conversa sem nenhum bloqueio, é a presença do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você nesta noite a convidar o Senhor Jesus a entrar na sua casa. Aliás, é um desafio quando você sair daqui nesta noite, vocês chegarem em casa, antes mesmo de vocês entrarem, abre a porta, faça isso como uma forma simbólica e profética. Antes mesmo de vocês entrarem, vocês falam: Senhor Jesus, o Senhor primeiro. Entre na frente, o Senhor é o convidado principal. Mas que tal você fazer isso agora, nesse exato momento? Senhor Jesus, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra neste casamento. Abre a porta aí para Ele. Como o pastor falou, do portão para dentro, quem manda é você. Apocalipse diz: eis que eu estou à porta e bato. Basta ouvir a voz dele. Ele está batendo. Eu quero desafiar você. Há algum casal que quer convidar o Senhor Jesus para entrar na sua vida, no seu casamento, na sua casa e ser o convidado principal? Levante a sua mão bem alta. Eu quero orar com você. Amém, eu estou vendo a sua mão. 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 Saia do seu lugar, vem aqui à frente e você vai falar isso com o Senhor Jesus. Senhor, eu estou indo à frente porque eu creio que o Senhor, a partir de hoje, será o convidado principal na minha casa e na minha família. Oh, aleluia! Glória a Deus! Saia do seu lugar, vem à frente, você que levantou a mão. Agora é hora de não sentir vergonha, mas agora é hora de se encorajar e falar: eu estou afinando o meu casamento, eu estou buscando um milagre, eu estou buscando a presença do Senhor Jesus no meu lar. Pergunte ao casal aí do seu lado aí: você quer ir? Eu vou com você. Ainda há tempo. Esta noite Deus quer começar uma grande obra. Esta noite Ele vai entrar no quarto, na sala, nos cômodos da sua casa. Esta noite o Senhor Jesus vai passear lá. Esta noite Ele vai limpar, Ele vai varrer, Ele vai ornamentar, Ele vai agraciar com a presença gloriosa do Senhor Jesus. Por isso essa é uma noite de oportunidade. Esta é uma noite de oportunidade. Eu quero orar ainda mais. Você, casal, tem enfrentado dificuldades, tem enfrentado momentos difíceis, e o que o seu casamento está precisando não são de ajustes finos, mas de um milagre mesmo. Seja em qualquer área, seja na área financeira, na área de relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, seja uma doença, eu também quero orar com você. E eu quero desafiar você a vir à frente também. Fica aqui à minha esquerda, que eu vou estar orando por você. Sai do seu lugar, fica aqui à minha esquerda. Há alguma dificuldade? Alguma angústia na alma? Há algum medo, um pavor? O pastor falou a respeito das crianças no início. O que a criança responde àquela pergunta? O que é um casamento? Minha esposa trabalha com célula de criança, e o tema da lição num dia foi medo. E qual é o maior medo que vocês têm? Essa foi a pergunta para as crianças. Pensava ela que seria um bicho, a escuridão, alguma coisa assim, mas as crianças responderam, a maioria delas: se o meu pai se separar da minha mãe. Esses são seus filhos. E imagina você numa dinâmica
que vocês decidem tomar essa decisão de romper com a aliança, de chegar à conclusão de um divórcio para a solução dos seus problemas, e vocês terem que sentar na frente dos filhos e falar com os filhos: papai e mamãe tomou uma decisão. Imagina os seus filhos recebendo essa notícia. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, porque Deus quer começar uma grande obra nessa casa, nesta família. Deus quer renovar esta aliança. Deus quer renovar esta graça. Esta noite você pode provar de um vinho novo. Esta noite, esta água, esta coisa sem sabor, esta falta de alegria, de prazer, de amor, pode ser transformado em vinho novo. Em vinho novo. Eu vou orar primeiro pelos casais que responderam ao primeiro apelo, depois estarei orando pelo segundo. E eu quero que vocês repitam comigo a oração, vocês que vieram ao primeiro apelo, bem alto, para que o seu esposo e a sua esposa ouça, para que o céu ouça e para que o inferno ouça também, que está nascendo uma nova casa, uma nova família, um novo lar, em nome do Senhor Jesus. O ministério pode nos apoiar, ungindo, abraçando, enquanto eu estarei orando. Repita comigo a oração então, vocês. Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço pelo grande privilégio que o Senhor me deu. Eu estou abrindo o meu coração. Eu estou te convidando para ser o convidado principal na minha vida, na minha casa, na minha família. Nesta noite, Senhor, o Senhor vai entrar primeiro. Eu vou abrir a porta e o Senhor será o convidado principal na minha casa. Eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Entra na minha casa, entra na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Te louvamos, Pai, por esta oração. Há uma festa no céu. Há coisas grandes acontecendo, Senhor. Há coisas maravilhosas acontecendo. E certamente essas famílias, ó Deus, com a presença do Senhor, jamais será a mesma. Eu falo isso com muita convicção e certeza, porque foi assim na minha vida, na minha casa. Um dia eu fiz esta oração e há 25 anos, Pai, o Senhor transformou a nossa casa. O Senhor mudou a nossa história. O Senhor mudou a nossa família. Hoje nós temos este ambiente ornamentado de amor, de respeito, de carinho, ó Deus, de oração, de perdão, da presença do Senhor. O nosso lar é um lugar de adoração. O nosso lar é lugar de altar do Senhor. Por isso nós agradecemos e pedimos que o Senhor manifeste a Tua graça em cada uma dessas famílias, deste casamento. E eu quero apresentar este grupo que veio, Senhor, a esse segundo apelo. Senhor, o Senhor conhece cada um pelo nome. O Senhor conhece a casa e o Senhor conhece exatamente como que está o quarto. E exatamente pelo ambiente desse quarto, o Senhor sabe como que está esse casamento, como que está esse relacionamento, como que está essa ornamentação. Senhor, visite agora esses casamentos. Ó Deus, supre esta necessidade, supre a necessidade do esposo, da esposa, mas comece com uma obra, Senhor. E o Senhor mesmo está falando que o Senhor começa pelo coração. Então, se há alguma mudança, em primeiro lugar, comece na vida destes homens, começa na vida destas mulheres. Quando eles foram ao altar e falaram aquelas palavras de promessa, eles estavam falando que independente se o outro cumprisse, eles iam permanecer fiel. Então, Senhor, que haja o perdão, que haja a reconciliação, que haja o recomeço, que haja o vinho novo. Ó Deus, que haja a presença do Senhor, a obediência à Tua palavra, a oração, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos esses casais,
Nós profetizamos aqui milagres, Senhor. O Senhor é o nosso Jeová Jiré, o Deus provedor. O Senhor há de prover nesta mesa desta casa, Deus, o alimento físico, espiritual, emocional. O Senhor há de saciar esta sede, esta fome, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos aqui famílias saudáveis, casamentos saudáveis. Nós repreendemos esse espírito de confusão, de contenda, de separação, de divórcio, em nome do Senhor Jesus, e profetizamos uma unção nova, uma graça nova, um recomeço, um desejo, uma atração, um sentimento, Deus, uma vontade de abraçar, de beijar, de estar próximo, de um carinho, de uma palavra. Vamos começar, vamos recomeçar. Aramanaço, Ideremanai. Alcança essas famílias de forma especial, Pai. E eu quero orar por esses que estão nos bancos, nas cadeiras. Meu Deus, o Senhor conhece cada um. Visita cada um de forma especial. Há uma promessa do Senhor de alcançar estas famílias. Meu Deus, e nós estamos abrindo o nosso coração, porque nós queremos ser tratados pelo Senhor. Então, Senhor, se há necessidade de quebrar e fazer de novo, quebra e faça de novo. Mas faça um vaso de honra, Senhor. Faça um vaso que o óleo vai ser derramado, Senhor. Faça homens, meu Deus, que temem ao Senhor, sacerdotes que assumem a responsabilidade espiritual. Deus, dentro da sua casa, na sua família. Que seja, Senhor, o sacerdote, aquele que que transmite a vontade do Senhor para este lar, para esta casa. Abençoamos este lar, visita este lar com poder e graça, em nome do Senhor Jesus. Toma em tuas mãos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, dá um abraço bem forte aí na sua esposa, no esposo, e fala: nós vamos vencer. O ambiente da nossa casa, a atmosfera vai ser diferente. Em nome do Senhor Jesus. Os casais que atenderam ao primeiro clamor, acompanha o irmão Márcio de colete vermelho, vai pegar algumas informações. A Kátia, os demais podem ir para os lugares. Acompanha lá também Jorge e Andréia, acompanha eles também.